Hoje o pequeno Tsubasa levou a bola consigo para se despedir do pai que ia viajar a trabalho, mas assim que os pais se viraram, ele desapareceu. E eles ficaram chocados ao ver Tsubasa correndo para o meio da estrada para pegar a bola, enquanto um caminhão vinha em sua direção em alta velocidade. 10 anos depois, o pai de Tsubasa estava trabalhando no mar quando de repente recebeu a notícia de Tsubasa de que sua mãe e ele estavam se mudando para um novo lugar. Mas Tsubasa estava apenas ocupado correndo com a bola e se recusava a ajudar a mãe a limpar a casa, mostrando sua paixão. Acontece que no acidente de 10 anos atrás, o caminhão atingiu a bola de Tsubasa, e a bola se tornou um amortecedor para ele aterrissar suavemente sem se machucar. E a partir daquele dia, ele sempre se apegou à bola como a um grande amigo. A área para onde a família de Tsubasa acabara de se mudar era a cidade de Nankatsu, na província de Shizuoka. Ele correu e conduziu a bola por Nankatsu para explorar o local. Tsubasa, de repente, viu dois grupos de estudantes de duas escolas, Nankatsu e Shutetsu, discutindo acaloradamente. Acontece que os dois lados estavam brigando pelo direito de usar este campo de futebol público. O capitão do time de futebol Shutetsu, Genzo, sugeriu que a equipe Nankatsu resolvesse essa questão com uma partida esportiva, um verdadeiro desafio. Genzo bloquearia qualquer bola que Ryu jogasse nele. Se ele não conseguisse bloquear, Nankatsu poderia usar o campo. Imediatamente, um veterano do clube de rugby de Nankatsu se ofereceu para ir primeiro. E embora a bola de rugby pudesse quicar em outras direções, Genzo a chutou para fora facilmente com seu pé, mostrando sua habilidade. Todas as bolas que Nankatsu jogou em Genzo foram bloqueadas por ele. Genzo era um goleiro muito excelente que já havia participado do torneio nacional de futebol. Tsubasa ficou extremamente impressionado porque nunca tinha visto um goleiro tão incrível e talentoso quanto Genzo. Os estudantes de Nankatsu tiveram que aceitar a derrota de Genzo e ceder-lhe o campo. Ryo, de Nankatsu, estava voltando para casa quando encontrou Tsubasa. Ryo ficou chocado ao saber que Tsubasa queria desafiar Genzo, o grande goleiro. No entanto, Genzo já havia retornado para casa após a partida contra a escola secundária Nankatsu. Então Ryo levou Tsubasa a uma colina e mostrou-lhe onde ficava a casa de Genzo. Da colina, Tsubasa podia ver toda a cidade de Nankatsu, o lugar onde ele iria morar. Ryo não acreditava que Tsubasa pudesse derrotar Genzo, pois o time de Genzo venceu o campeonato nacional no ano passado sem sofrer um único gol. Mas Tsubasa ainda não deu ouvidos e chutou sua bola direto para a casa de Genzo com muita força. Enquanto estava no quintal, Genzo inesperadamente bloqueou a bola de Tsubasa, e ele viu o desafio que Tsubasa havia escrito na bola. Ryo ficou surpreso ao ver Tsubasa chutar a bola tão longe, com tamanha precisão. Um transeunte bêbado invadiu a casa de Genzo e viu o chute poderoso de Tsubasa, correndo atrás da bola por pura curiosidade. Ryo então pediu a Tsubasa para ajudá-lo a derrotar Genzo e recuperar o campo de futebol para a equipe. Genzo estava saindo para encontrar Tsubasa e se perguntava quem ele era para desafiá-lo. Genzo então foi ao ponto de encontro escrito na bola e encontrou Tsubasa e Ryo. Mas Genzo não acreditava que um pirralho como Tsubasa pudesse chutar a bola da colina até sua casa com tanta força. Genzo chutou a bola com raiva para o outro lado da rua para devolvê-la a Tsubasa. Mas Tsubasa chutou a bola por baixo de um ônibus e ela voou de volta para Genzo, para a surpresa de todos. Após testemunhar o chute, Genzo reconheceu a habilidade de Tsubasa, mas exigiu que Tsubasa superasse toda a equipe reserva do Shutetsu antes que pudesse enfrentá-lo em um duelo. Ryo sentiu que era injusto Genzo fazer Tsubasa jogar contra um time de 11 jogadores, mas Tsubasa concordou imediatamente desde que jogasse contra Genzo. Logo depois, ambos os lados foram ao campo de futebol público para iniciar a partida, com grande expectativa. À frente de Tsubasa estavam 10 jogadores substitutos do time Shutetsu, junto com um goleiro que nunca havia sofrido um gol, mas ele não mostrou nenhum sinal de nervosismo, mantendo a calma e a confiança. Assim que a partida começou, Tsubasa correu direto para o time adversário e rapidamente driblou a bola, passando por eles em um instante, e Tsubasa saltou no ar com a bola e fez um cabeceio em direção ao gol, com muita precisão. Mas Genzo bloqueou a bola e ela voou para fora. No entanto, vendo que a bola ainda estava em campo, o bêbado de repente correu e passou a bola para Tsubasa. Acontece que ele era o atacante Roberto Ongo, da famosa equipe brasileira. Quando viram a bola se aproximando, Tsubasa e Genzo correram imediatamente em sua direção. Tsubasa cabeceou a bola para a rede de Genzo só para surpresa de todos. Genzo, infelizmente, atingiu a trave e sofreu uma lesão na cabeça. Genzo ficou extremamente irritado depois que um garoto marcou um gol contra ele. Então propôs uma revanche com Tsubasa no Festival Esportivo Interescolar. Se Tsubasa conseguisse marcar contra Genzo em uma partida real, então ele admitiria a derrota, sem questionar. Genzo concordou em ceder o campo de futebol público a Ryo e saiu irritado. Ryo convidou Tsubasa para se juntar ao time de futebol Nankatsu e explicou que Nankatsu e Shutetsu sempre foram grandes rivais nesta cidade. O torneio interescolar é um evento esportivo anual entre as duas escolas. A maioria dos outros clubes esportivos de Nankatsu está no mesmo nível de Shutetsu. Apenas o time de futebol de Nankatsu é muito mais fraco que seu rival, infelizmente. Assim que Tsubasa viu Roberto se aproximando, ele o reconheceu como um jogador muito famoso, e Roberto se ofereceu para treinar o time Nankatsu no torneio interescolar. Mas Ryo nunca havia assistido futebol na TV em sua vida, então pensou que Roberto era apenas um bêbado comum sem importância.
Roberto então pegou a bola para mostrar a Ryu alguns movimentos, e Roberto chutou a bola direto na trave, fazendo Ryu rir alto. Mas ele rapidamente saltou e chutou a bola de voleio para dentro da rede com grande maestria. Após ver a performance de Roberto, Ryu concordou alegremente em deixá-lo ser o técnico do time Nankatsu, enquanto Tsubasa tentava imitar o movimento que Roberto acabara de fazer. Roberto reconheceu que Tsubasa era muito apaixonado por futebol, mesmo estando apenas no ensino fundamental, e que possuía habilidades extremamente boas neste esporte, um verdadeiro prodígio. Tsubasa praticou a tarde toda e executou com sucesso a técnica de voleio de Roberto, para a surpresa dele e de Ryu. Na manhã seguinte, Tsubasa ficou muito surpreso ao ver Roberto aparecer em sua casa, de forma inesperada. O pai de Tsubasa enviou uma carta dizendo que Roberto era seu amigo, então ele deixou Roberto ficar por um tempo para treinar Tsubasa. Tsubasa ficou muito feliz em aprender futebol com um jogador famoso como Roberto. E após o café da manhã, Tsubasa foi ao campo de futebol para encontrar Ryu e sua equipe Nankatsu, cheios de entusiasmo. Tsubasa revelou que havia se matriculado na escola secundária Nankatsu para jogar futebol com eles. Eles ficaram impressionados ao saber que Tsubasa havia derrotado Genzo do Shutetsu. Genzo havia participado do torneio nacional de futebol sem sofrer um único gol, um feito e tanto. Então ele estava praticando muito duro para recuperar sua honra de Tsubasa. Tsubasa e os membros do time Nankatsu estavam sentados e conversando quando o time Nishigayaka apareceu de repente. E Nishigayaka era uma equipe bastante forte, localizada do outro lado da cidade de Nankatsu, um adversário respeitável. Foi Roberto quem convidou Nishigayaka para vir aqui jogar uma partida amistosa com Nankatsu. O capitão do Nishigayaka, Hanji, desprezava Nankatsu porque eles haviam perdido de 30-0 para Shutetsu no torneio interescolar, uma derrota humilhante. Enquanto corria, Genzo acidentalmente viu os dois times prestes a jogar uma partida amistosa. Ryu havia se declarado capitão de Nankatsu, embora ninguém tivesse votado nele por muito tempo. Mas vendo que Ryu tinha uma boa influência, Roberto o deixou ser o capitão para o bem da equipe. Roberto queria ver como os membros do Nankatsu estavam jogando atualmente. Logo depois, Tsubasa entrou em campo com o time Nankatsu para iniciar a partida amistosa contra a equipe Nishigayaka. O capitão Hanji pensou que vencer um time fraco como Nankatsu seria muito fácil, uma vitória garantida. Quando a partida mal havia começado, o time Nishigayaka controlava a bola facilmente, enquanto os membros do time Nankatsu estavam impotentes. Mas Tsubasa de repente roubou a bola dos pés de Hanji, para a surpresa de todos os presentes. No entanto, Tsubasa driblou a bola em direção ao gol de sua própria equipe, surpreendendo a todos ainda mais. Ele desferiu um chute super poderoso que voou direto para o gol de Hanji. Hanji não esperava que o time Nankatsu tivesse um jogador tão bom e talentoso como Tsubasa. Mesmo que Tsubasa sozinho fosse suficiente para derrotar Nishigayaka, ele passou a bola para que seus companheiros de equipe pudessem jogar também. Genzo notou que todo o time Nankatsu jogava com muito mais confiança sob a orientação de Tsubasa, o novo líder. Ele até fez um passe preciso que permitiu que até um idiota como Ryu cabeceasse a bola para o gol. Nishigayaka perdeu pesadamente para Nankatsu naquele dia. Nankatsu aclamou Tsubasa como seu herói. E Roberto entendeu como deveria treinar Nankatsu para o torneio interescolar, com uma nova estratégia. Naquela noite, Tsubasa ficou muito animado ao ver a camisa do Brasil de Roberto. E Tsubasa prometeu que tornaria o Japão mais forte que o Brasil. Na manhã seguinte, Ryu se gabou para seus colegas sobre a recente vitória do time e também lhes contou sobre as excelentes habilidades de futebol de Tsubasa, o novo craque. Enquanto conversavam, de repente viram Tsubasa driblando a bola direto para a escola. E Tsubasa foi então transferido para a mesma turma de Ryu. E quando viram Tsubasa sempre carregando uma bola, todos acreditaram que ele era muito bom no futebol, um verdadeiro talento. Os outros clubes esportivos também estavam praticando muito para se preparar para o torneio interescolar. E nesse torneio, Nankatsu e Shutetsu competiriam em todos os esportes, não apenas no futebol, mostrando sua rivalidade. A capitã da equipe de líderes de torcida de Nankatsu é uma colega de classe de Tsubasa chamada Sanae. Acontece que Roberto tinha um descolamento de retina no olho, então ele teve que abandonar sua carreira no futebol, pois até uma pequena lesão durante o jogo poderia cegá-lo permanentemente. Então ele em breve anunciará sua aposentadoria a todos os fãs. A equipe de líderes de torcida e Sanae ficaram muito surpresas ao saber que o técnico da equipe Nankatsu era o famoso jogador Roberto da seleção brasileira, um verdadeiro ídolo. Hoje Roberto queria realizar uma cerimônia para a equipe Nankatsu para dar as boas-vindas ao seu novo membro, Tsubasa. Roberto disse que Tsubasa enfrentaria o time Nankatsu sozinho, assim como fez contra o time Shutetsu, em um desafio. Mesmo que o time Nankatsu fosse tão fraco quanto um caracol, a equipe de líderes de torcida não acreditava que Tsubasa pudesse lutar contra dezenas de pessoas sozinho. Era algo inacreditável. De acordo com as regras, desde que os membros do time de futebol Nankatsu consigam segurar Tsubasa por 5 minutos, eles vencerão, mas Tsubasa facilmente dribla cada um deles sem qualquer dificuldade, e as líderes de torcida ficam boquiabertas ao ver a bola grudada nos pés de Tsubasa, com tamanha maestria. Todo o time Nankatsu tenta parar Tsubasa, mas não consegue acompanhá-lo. E assim que ele aproxima a bola do gol, ele dispara um chute poderoso para marcar, tornando impossível para o goleiro defender, um verdadeiro golaço. Sanae agora se apaixona por Tsubasa, depois de ver como ele é incrível no futebol. A partir de agora, Roberto começa a treinar de verdade todos no time Nankatsu. Enquanto isso, Genzo está treinando sob seu técnico pessoal chamado Tatsu, com muita dedicação.
e Tatsu diz a Genzo que Roberto é agora o técnico do time Nankatsu e de Tsubasa. Exceto por Tsubasa, Ryu e os outros estavam exaustos após um dia de treinamento intenso com Roberto, sentindo o peso do esforço. Roberto queria que todos aprendessem a ser amigos da bola como Tsubasa. Então ele os fez carregar a bola para onde quer que fossem, até que se sentissem confortáveis. Embora tivesse que abandonar sua carreira, Roberto ainda estava muito feliz em conhecer um garoto tão apaixonado por futebol como Tsubasa. E Roberto estava determinado a treinar Tsubasa para que ele pudesse continuar a realizar seu grande sonho, com todo o seu potencial. Misaki Taro também era um garoto que amava futebol tanto quanto Tsubasa, mas o pai de Taro frequentemente ia pintar paisagens por toda parte, então ele muitas vezes tinha que mudar de escola para seguir seu pai, uma vida de constantes mudanças. Na manhã seguinte, o time Nankatsu driblou a bola para a escola, como Roberto havia pedido, mas não foi fácil, porque a maioria deles ainda era muito ruim no controle da bola. Manabu até se atrasou para a escola porque driblou a bola por tempo demais, sem conseguir parar. Manabu ouviu dizer que Shutetsu teria uma partida amistosa, então todos decidiram ir assistir ao jogo de Shutetsu para testar sua força. Assim que entraram no estádio Shutetsu, Tsubasa e seus amigos ficaram maravilhados com sua grandiosidade e acidentalmente encontraram Randy, que também estava assistindo, com grande interesse. Depois de perder para Tsubasa, Genzo se recusou a participar de qualquer partida amistosa e ficou em casa para praticar. Os outros membros do Shutetsu também estavam jogando muito bem, não apenas Genzo, mas toda a equipe. Shutetsu tinha um zagueiro alto chamado Shingo, um meio-campista rápido chamado Mamoru, um ponta com dente de rato chamado Hajime, e um centroavante de cabelo encaracolado chamado Teppei. Além de Genzo, este quarteto do Shutetsu não era nada comum, eram jogadores excepcionais. Ryu ficou extremamente preocupado depois de ver a força formidável do Shutetsu com seus próprios olhos. Recentemente, Tsubasa tem acordado às 5 da manhã todos os dias para praticar com Roberto. Hoje, Ryu também chamou todos para acordar cedo e praticar com Tsubasa e Roberto, com muita dedicação. Roberto preparou os exercícios mais rigorosos para que eles melhorassem suas habilidades, e o dia em que terão que enfrentar o time Shutetsu está cada vez mais próximo. Após quase um mês de treinamento intenso, as habilidades de todos melhoraram muito, e agora eles podem driblar a bola para a escola sem muita dificuldade e com mais confiança. Sanai fica em frente ao portão todas as manhãs para ver Tsubasa correr para a escola. Ela até fez a equipe de líderes de torcida torcer por Tsubasa, ignorando os outros clubes esportivos. No último dia de treino, Roberto disse a todos para irem para casa e descansarem para que pudessem jogar bem, com toda a energia. Ele quer que Tsubasa tente marcar no jogo de amanhã contra o Shutetsu. Taro e seu pai se mudaram para a cidade de Nankatsu porque o pai de Taro ficaria aqui desta vez. Taro acidentalmente viu Tsubasa quando estava voltando para casa com Roberto em um encontro casual. Genzo havia praticado a ponto de conseguir pegar a bola de 2 adultos sozinho. Na manhã seguinte, o torneio esportivo interescolar foi realizado na escola particular Shutetsu. Tsubasa e todo o time de futebol Nankatsu correram até lá com a bola, mas havia alguns caras que continuavam a desprezá-los, com arrogância. Então Ryu queria dar-lhes alguns socos para acordá-los. Taro e seu pai haviam alugado uma pequena casa com uma bela vista na cidade de Nankatsu, e a partida de futebol seria a última partida do torneio interescolar, um grande evento. Então ninguém havia chegado ao campo de futebol ainda. Enquanto isso, Tsubasa e o time de futebol estavam indo assistir à competição de atletismo. Os meninos do clube de atletismo estavam criticando o clube de futebol por perder todos os anos, o que deixou Ryu extremamente chateado e irritado. No entanto, assim que a competição de atletismo começou, Tsubasa driblou a bola para a pista. Tsubasa facilmente passou a equipe principal de corrida, mesmo driblando a bola. Ele foi até o primeiro a cruzar a linha de chegada, para a surpresa de todos os presentes, um feito incrível. O time de futebol da escola primária Yamabuki também havia vindo assistir ao famoso time Shutetsu competir, mas Randy pensou que Shutetsu poderia perder para Tsubasa nesta partida. Enquanto isso, Taro estava indo para a escola secundária Nankatsu para enviar sua inscrição para a admissão, com esperança. Tsubasa e o time Nankatsu foram trocar seus uniformes para se preparar para a partida contra o Shutetsu, e todos estavam determinados a romper a rede de Genzo e vencer. Assim que pisaram no campo, o time Nankatsu ficou surpreso ao ver as arquibancadas cheias de pessoas, e esta era a primeira vez que jogavam em um estádio com uma audiência tão grande e vibrante. O time Shutetsu não parecia preocupado de forma alguma porque pensava que o time Nankatsu ainda era tão fraco quanto antes. Logo depois, Genzo saltou das arquibancadas em direção a Tsubasa, e Genzo disse que se Tsubasa marcasse um gol, ele perderia, sem desculpas. Taro acidentalmente encontrou Sanai e soube que todos estavam se reunindo em Shutetsu para o torneio interescolar. Taro imediatamente reconheceu Tsubasa como o garoto que jogava bola que ele viu da última vez, com grande talento. Sanai só torcia por Tsubasa e não torcia pelo time de forma alguma. Genzo disse ao time para ficar de olho em Tsubasa durante a partida porque ele era a única ameaça real para ele. Logo depois, ambos os times entraram em campo para iniciar a partida de futebol interescolar, mas Shutetsu e Genzo ficaram surpresos ao ver Tsubasa jogando como zagueiro, uma posição inesperada. Assim que o árbitro apitou, Shutetsu chutou a bola para iniciar a partida. Os 3 atacantes do Shutetsu trabalharam muito bem juntos para passar pelos jogadores do Nankatsu, mas quando Teppei estava driblando a bola perto do gol de Nankatsu, Tsubasa de repente correu para roubar a bola dele com agilidade.
Os 4 do Shutetsu não eram páreo para Tsubasa, e Tsubasa passou a bola para Ryu na posição de atacante para ele marcar, mas Genzo facilmente pegou o chute fraco de Ryu com apenas uma mão, mostrando sua superioridade. Genzo também ficou muito irritado porque Tsubasa se recusou a jogar como atacante para competir com ele. Imediatamente depois disso, o trio de ataque do Shutetsu lançou um ataque contra Nankatsu. Mamoru disparou um chute direto para o canto do gol de Nankatsu com grande força. Mas Tsubasa saltou para bloqueá-lo, para o espanto de todos. Depois de assistir a partida por um tempo, Taro admitiu que Tsubasa era um jogador muito talentoso, e o time Shutetsu não esperava que o fraco time Nankatsu pudesse jogar tão bem, com tanta garra. Os jogadores do Nankatsu estavam agora jogando muito melhor graças ao treinamento de Roberto. Graças a Tsubasa na defesa, Nankatsu podia jogar mais confortavelmente, e até agora, Shutetsu não havia conseguido marcar um gol contra Nankatsu, para surpresa de muitos. Assim que viram Ryu driblando pra frente, Genzo correu direto para interceptar a bola de seus pés. Genzo chutou a bola com grande força, atingindo Tsubasa como um desafio direto, uma provocação. Acontece que Roberto havia dito a Tsubasa para jogar como zagueiro no primeiro tempo e contra-atacar no segundo tempo, mas Tsubasa viu que não havia muito tempo restante no primeiro tempo. Então ele avançou por conta própria, com determinação. Tsubasa lançou um chute poderoso em direção à mão esquerda de Genzo, então Genzo teve que trabalhar duro para afastar a bola. Nankatsu receberia um escanteio. Tsubasa chutou a bola direto para o gol, tornando Genzo incapaz de bloqueá-la, mas infelizmente a bola atingiu a trave, então nenhum gol foi marcado, para a frustração de todos. O primeiro tempo terminou sem que nenhuma das equipes marcasse um gol. Tsubasa ficou muito feliz ao ver seu pai voltar para vê-lo jogar, e Shutetsu reconheceu que a força de Nankatsu havia mudado muito, então Genzo implorou aos membros que marcassem apenas um gol para vencer por ele, a qualquer custo. Após o intervalo, os jogadores retornaram ao campo para o segundo tempo, e Shutetsu facilmente roubou a bola dos pés de Ryu logo no início da partida. Shutetsu então atacou rapidamente o gol de Nankatsu, mas Nankatsu bloqueou seu ataque e afastou a bola para longe, com muita eficiência. O zagueiro do Shutetsu, Shingo, foi encarregado de lançar a bola, e graças à sua altura superior, Shingo lançou a bola direto para a área do gol de Nankatsu. Assim que Tsubasa viu Mamoru se preparando para cabecear a bola, ele saltou para impedi-lo, mas Teppei inesperadamente pegou a bola e a chutou para a rede de Nankatsu, enquanto Tsubasa ainda estava parado, sem conseguir reagir. Shutetsu ficou muito animado depois de marcar o primeiro gol da partida. No entanto, Tsubasa encorajou os membros a continuarem jogando, e Tsubasa foi designado por Roberto para jogar como atacante para recuperar o gol que acabavam de perder, com toda a força. Genzo então disse aos membros para executarem uma tática chamada Pássaro na Gaiola. A tática era simplesmente passar a bola de um lado para o outro para ganhar tempo. Como o Shutetsu já havia marcado um gol, eles só precisavam manter o placar até o final da partida para vencer, garantindo a vitória. Nankatsu não conseguia pegar a bola enquanto a partida estava prestes a terminar, mas Ryu não suportava a ideia de Nankatsu perder depois de terem treinado tanto. Ryu tentou observar a bola e conseguiu interceptar o passe do time adversário com grande astúcia. Ele usou toda a sua força para passar a bola para Tsubasa. Tsubasa quebrou a gaiola do Shutetsu e avançou, e o quarteto do Shutetsu tentou perseguir Tsubasa para impedi-lo de chegar ao gol, mas Tsubasa facilmente passou por todos os 4 sem muita dificuldade com sua habilidade. Logo depois, Tsubasa deu um chute de longa distância de fora da área, mas Genzo bloqueou o chute de Tsubasa, e a bola quicou direto na trave. No entanto, Tsubasa saltou e fez o voleio que aprendeu com Roberto para chutar para a rede do adversário, marcando um golaço espetacular. Genzo ficou completamente devastado, realmente abalado, depois de Tsubasa ter marcado um gol tão bonito. Com o término do segundo tempo, as duas equipes teriam que jogar a prorrogação, pois o placar agora estava completamente empatado. Mas Ryu havia machucado a perna na disputa pela bola mais cedo. Vendo isso, Taro imediatamente pulou para o campo e se apresentou à equipe Nankatsu. Taro examinou a perna de Ryu e descobriu que ele tinha uma entorse grave, então o time Nankatsu teve que encontrar um substituto para Ryu para que pudessem continuar jogando. Enquanto isso, Genzo estava prestes a desistir da partida porque pensou ter perdido para Tsubasa, então o técnico Misaki deu um tapa em Genzo para acordá-lo. Taro sugeriu que todos o deixassem jogar no lugar de Ryu, pois ele se transferiria para Nankatsu de qualquer forma, e Ryu deu a Taro seu uniforme para que pudesse substituí-lo. Após pensar cuidadosamente, Genzo percebeu que ainda era o capitão do time Shutetsu. Então, ele ignorou a derrota para Tsubasa e continuou a liderar a equipe Shutetsu rumo à vitória. Assim que a prorrogação começou, Taro imediatamente disse a Tsubasa para correr em frente e deixar tudo por sua conta. Taro driblou facilmente o quarteto do Shutetsu, para o espanto de todos. Taro e Tsubasa trocaram passe de bola de forma muito fluida, e as habilidades de chute de Taro estavam no mesmo nível das de Tsubasa, impressionando a todos. Quando o segundo tempo da prorrogação chegou, o Shutetsu lançou um ataque avassalador, mas não foi fácil para eles marcar um gol ao enfrentar a defesa do Nankatsu. Assim que o Shutetsu recebeu um escanteio, Genzo de repente correu para o meio do campo. O ponta Hajime passou a bola para Renzo, que disparou um chute potente para o gol do Nankatsu de longe. O Shutetsu ficou muito feliz por estar agora à frente do Nankatsu, mas Tsubasa e os outros estavam determinados a marcar um gol contra o Shutetsu.
O Nankatsu teria que fazer o seu melhor para empatar antes do fim da partida, e toda a esperança estava depositada na dupla com as melhores habilidades, Tsubasa e Taro. Os membros do Nankatsu tentaram passar a bola para Tsubasa e Taro, mas Genzo a interceptou. Assim que Genzo lançou a bola, o Nankatsu teve que recuar para defender. Mamoru disparou um chute longo para o gol do Nankatsu, mas Taro o bloqueou. Taro imediatamente driblou a bola pela formação do Shutetsu com grande habilidade, não sendo inferior a Tsubasa. Tsubasa e Taro correram juntos em direção ao gol adversário, e assim que chegaram à área de pênalti, Taro passou a bola para Tsubasa para um cabeceio. No entanto, Tsubasa cabeceou para Taro, confundindo completamente Genzo. Taro devolveu a bola para Tsubasa para que ele cabeceasse o gol para o Nankatsu. Todos ficaram muito felizes com a excelente combinação de Tsubasa e Taro. Genzo não se desanimou e encorajou os membros do Shutetsu a contra-atacar. As duas equipes continuaram a lutar ferozmente até o último minuto da partida, mas o jogo terminou em empate. Genzo reconheceu Tsubasa como o melhor atacante que já havia enfrentado. Os membros do Shutetsu elogiaram o forte espírito de luta do time Nankatsu e o torneio intercolegial terminou com todos se divertindo bastante. Na manhã seguinte, a equipe Nankatsu foi ao campo de futebol para treinar como de costume. E segundo Ryo, a cidade de Nankatsu estava prestes a formar um time para competir no torneio nacional. E a cidade selecionaria os melhores jogadores dali. Enquanto isso, Roberto estava sentado conversando com o pai de Tsubasa sobre seus planos futuros, e Roberto estava se preparando para anunciar ao mundo que estava se aposentando devido a um descolamento de retina em seu olho. Genzo de repente correu para o campo de futebol para encontrar os membros do Nankatsu. Acontece que ele havia lido sobre o anúncio de aposentadoria de Roberto na revista naquela manhã. Então Tsubasa e todos os outros correram para a casa dele para perguntar a Roberto diretamente. Quando Tsubasa perguntou, Roberto confirmou que realmente havia se aposentado. Ao mesmo tempo, Roberto de repente pediu a Tsubasa para ir ao Brasil com ele para se tornar um jogador profissional. Tsubasa imediatamente concordou, pois o Brasil é um país do futebol. No entanto, Tsubasa ainda queria participar do torneio nacional de futebol antes de ir para o Brasil, e a cidade de Nankatsu realizou uma sessão de seleção para formar uma equipe para representar a cidade no torneio nacional. Tsubasa e os jogadores talentosos da cidade foram todos selecionados para a nova equipe, e Genzo também foi selecionado, então, a partir de agora, ele jogará no mesmo time que Tsubasa. Kojiro é um jogador extremamente feroz do meio UFC. Ele não se importa em machucar seus oponentes para vencer. Roberto de repente percebeu que se Tsubasa o seguisse para o Brasil para treinar, sua mãe teria que viver sozinha, sem mencionar o trabalho do pai de Tsubasa como capitão, então ele raramente estava em casa. A equipe que competirá no torneio nacional de futebol da cidade de Nankatsu será chamada Nankatsu FC. Genzo e os membros do time Shutetsu tiveram uma partida amistosa com outra equipe da cidade. Mas naquela partida, Genzo teve o azar de ter alguém do time adversário pisando em sua canela. Taro havia se transferido de escola dezenas de vezes, então ele sabia que havia muitas outras equipes fortes por aí. Mesmo segundo ele, Kojiro do Mai UFC era tão bom no futebol quanto Tsubasa. Naquela tarde, Tsubasa estava a caminho de casa quando ele e seus amigos encontraram Genzo, e parecia que a perna de Genzo estava machucada após ter sido chutada mais cedo. Naquela noite, Roberto disse a Tsubasa que ele tinha que vencer o campeonato nacional para ir ao Brasil com ele, e Roberto mostrou a Tsubasa que ele poderia facilmente quebrar um pedaço de madeira. Mas Tsubasa ainda estava crescendo, então se ele tentasse fazer o mesmo, sua perna seria arruinada. Na manhã seguinte, a equipe Nankatsu FC se reuniu para seu primeiro treino, e eles foram divididos em dois times, com os membros do time Shutetsu competindo contra o resto. No entanto, Kojiro de repente apareceu do nada e desafiou Genzo para uma partida, correndo para o campo para roubar a bola, para a surpresa de todos. Mesmo aqueles que tentaram parar Kojiro foram afastados sem hesitação. O zagueiro Shingo, que havia acabado de correr para deter Kojiro, foi chutado no estômago e desabou. Kojiro desferiu um chute poderoso na rede de Genzo antes que ele pudesse reagir. Kojiro riu ao pensar que um goleiro gênio como Genzo não era nada pra ele. Acontece que Taro também havia estado no time Maiwa de Kojiro, então os dois se conheciam. Kojiro partiu sem saber que o Nankatsu tinha alguém forte o suficiente para enfrentá-lo. A perna de Genzo ainda estava machucada, então ele não conseguiu bloquear o chute de Kojiro, mas Genzo e Tsubasa estavam determinados a entrar no torneio nacional de futebol para se vingar dele. Kojiro era o irmão mais velho em uma família pobre com vários irmãos. O pai de Kojiro faleceu, então ele tinha que ir trabalhar todos os dias para ganhar dinheiro e ajudar sua mãe. E ele queria mudar sua vida jogando futebol profissional para que sua mãe e seus irmãos mais novos pudessem ter uma vida melhor. Alguns dias depois, as equipes foram participar das eliminatórias da prefeitura para selecionar o time que competiria no torneio nacional. O Nankatsu derrotou cada equipe nas eliminatórias da prefeitura uma por uma, mas Genzo ainda conseguiu jogar nas primeiras partidas, mesmo com a perna machucada.
Como Tsubasa e Taro continuavam a segurar a bola e marcar gols, Genzo não precisava fazer nada. No entanto, na partida semifinal das eliminatórias da prefeitura, o técnico disse a Genzo para descansar porque o adversário do Nankatsu hoje era o Shimada, um oponente não tão forte, então eles não precisavam de Genzo para vencer. O Nankatsu é atualmente considerado um candidato muito forte ao campeonato, e na partida de hoje, o goleiro reserva Uso jogará no lugar de Genzo. Os membros da equipe Nankatsu sentiram que o Shimada não era tão forte quanto eles. Então, o Nankatsu imediatamente levou a bola para atacar assim que a partida começou, mas assim que Mamoru passou a bola para Tsubasa, ela foi subitamente bloqueada pelo time Shimada. Após recuperar a bola, o time Shimada imediatamente atacou o gol. A equipe Nankatsu e a defesa do Nankatsu não conseguiram correr de volta a tempo porque foram descuidados, então o time Shimada marcou um gol com sucesso contra Uso. Os membros da equipe Nankatsu ainda estavam confiantes de que recuperariam facilmente o gol que acabavam de perder, mas continuaram a atacar até o final do primeiro tempo sem marcar um gol contra o time Shimada. Os membros da equipe Nankatsu frequentemente chutavam de longe, porque achavam muito fácil driblar o time Shimada, mas seus chutes eram sempre defendidos pelo goleiro do Shimada, então o técnico lhes disse para tentar passar a bola para Tsubasa. Enquanto isso, Kojiro estava assistindo ao time Maiwa jogar contra o time Nambu nas eliminatórias da prefeitura de Saitama. Graças a Kojiro, o Maiwa venceu facilmente por uma goleada. Quando começou a chover, a partida entre Nankatsu e Shimada ficou mais difícil, e todos estavam intrigados sobre por que o Shimada conseguiu segurar o Nankatsu por tanto tempo. No entanto, Genzo de repente descobriu que o Shimada tinha uma defesa extremamente sólida, e depois de tirar a bola de seus oponentes, eles frequentemente a passavam longa para contra-atacar. Graças a essa tática, o Shimada marcou um segundo gol contra o Nankatsu, deixando todos preocupados que o Nankatsu pudesse perder esta partida. No entanto, nos minutos finais da partida, Tsubasa de repente ficou cheio de espírito de luta e toda a equipe Nankatsu cooperou com ele para driblar a bola perto do gol adversário. Assim que Taru passou a bola para Tsubasa, ele imediatamente usou o pé direito para enganchar a bola no gol, e toda a equipe Nankatsu recuperou o ânimo após o primeiro gol que Tsubasa acabara de marcar. Taro e Tsubasa então fizeram uma combinação de cruzamento e cabeceio para marcar, e o time Shimada percebeu que sua defesa não era mais eficaz, então eles atacaram simultaneamente o campo do Nankatsu na esperança de marcar um terceiro gol. No entanto, Uso bloqueou com sucesso o ataque do Shimada, e Uso imediatamente passou a bola para Tsubasa para que ele contra-atacasse. Tsubasa marcou com sucesso o terceiro gol para trazer a vitória ao Nankatsu. Então os membros do Nankatsu celebraram felizes porque haviam chegado às finais da prefeitura de Shizuoka. O time Shimada também foi feliz parabenizar o time Nankatsu. Nas finais da prefeitura de Shizuoka, o time Nankatsu enfrentaria o time Shimizu. Esta era uma equipe muito importante, então Genzo também participaria da partida com todos. Ambas as equipes entraram em campo no calor do verão para escolher o time que representaria a prefeitura para avançar ao torneio nacional. Sunny estava torcendo quando ouviu alguém chamando o nome de Tsubasa. O time Shimizu era considerado tão forte quanto o Nankatsu, e assim que a partida começou, os membros do time Nankatsu começaram a atacar. Mas o time Shimizu tinha pessoas cobrindo Tsubasa de perto para que ele não pudesse receber a bola. O Shimizu rapidamente contra-atacou depois de roubar a bola do time Nankatsu, e eles chutaram a bola para a rede do Nankatsu, mas Genzo a pegou facilmente. Genzo então chutou a bola para Tsubasa, apesar de ele estar sendo marcado de perto, e Tsubasa deu um chute longo em direção ao gol do time adversário, mas a bola acertou o travessão. Sunny descobriu que a pessoa que chamou o nome de Tsubasa antes era uma garota chamada Yaoi, mas acontece que Yaoi era uma antiga colega de classe de Tsubasa, então ela veio torcer por ele. Desde que estavam na escola juntos, Yaoi sempre admirou o amor de Tsubasa pelo futebol, mas antes que Yaoi pudesse confessar seus sentimentos a Tsubasa, ele se transferiu de escola. Enquanto isso, o time Shimizu enviou 3 pessoas para guardar Tsubasa de perto, então os outros membros do time Nankatsu aproveitaram o momento em que o time adversário estava focado em Tsubasa para atacar, mas o ataque deles foi parado pelo goleiro do Shimizu, Morichi. As equipes Nankatsu e Shimizu jogaram de forma muito equilibrada, então ao final do primeiro tempo, nenhuma equipe havia marcado um gol. Ambas as equipes tinham que encontrar uma maneira de marcar um gol para conseguir uma vaga no torneio nacional, então Tsubasa estava determinado a marcar um gol contra o time Shimizu no segundo tempo. O time Shimizu estava tramando para prejudicar Genzo e estava seguindo Tsubasa de perto, como no primeiro tempo. Assim que o segundo tempo começou, o time Shimizu lançou um grande ataque. Mas desta vez eles chutaram a bola longa para o gol do Nankatsu e avançaram. Assim que Genzo correu para pegar a bola, todos o atacaram. Genzo percebeu que o Shimizu estava deliberadamente jogando sujo para eliminá-lo da partida. A lesão na perna de Genzo começou a reaparecer após a forte colisão de agora. Vendo que a oportunidade havia chegado, o Shimizu avançou continuamente para atacar como uma tempestade.
Genzo ainda tentou pegar a bola, apesar de quanta dor sentia na perna. Ele imediatamente fez um chute muito preciso para Tsubasa, e Tsubasa tentou passar pela defesa adversária para corresponder às expectativas de Genzo. Tsubasa correu perto do gol e chutou uma bola que rompeu a rede do Shimizu. O moral do Nankatsu aumentou muito após seu gol de abertura. Então eles continuaram a marcar mais gols, deixando os jogadores sujos parados e assistindo. No final, o Nankatsu venceu o Shimizu para se tornar a equipe representante da prefeitura de Shizuoka para competir no torneio nacional de futebol. Acontece que Aoi era atualmente a gerente do time Musashi em Tóquio, então ela trouxe o capitão do time Musashi, Jun, aqui para assistir Tsubasa jogar. Enquanto isso, o Furano também venceu as eliminatórias de Hokkaido, e o Furano é o time pelo qual Taro jogou antes de se mudar para Nankatsu, então o capitão do Furano, Hikaru, está ansioso para encontrar Taro novamente nos nacionais. O pai de Taro está quase terminando de pintar a paisagem de Nankatsu, então Taro e seu pai se mudarão novamente depois que Taro terminar os nacionais. De acordo com a conclusão do médico, a perna de Genzo está temporariamente incapaz de continuar jogando e os outros membros da equipe estão aproveitando suas férias antes do início dos nacionais. Enquanto isso, Tsubasa ainda está treinando duro com Roberto e Roberto está preocupado que esteja separando a família de Tsubasa ao oferecer enviá-lo ao Brasil. Genzo veio informar Tsubasa que ele não pode participar dos nacionais devido à sua lesão, então Genzo quer que Tsubasa tente vencer até que ele retorne para se vingar de Kojiro. A ausência de Genzo também fez o moral dos membros do Nankatsu cair, mas, apesar disso, eles ainda tinham Tsubasa e Taro, que estavam sempre cheios de energia. Roberto perguntou à mãe de Tsubasa se ela se sentiria sozinha quando ele fosse ao Brasil para treinar. A mãe de Tsubasa respondeu que mesmo que se sentisse sozinha, ela aceitaria para que seu filho pudesse realizar seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Como Genzo estava impossibilitado de jogar no momento, o time Nankatsu teria que eleger um novo capitão para substituí-lo temporariamente, e o técnico nomeou Tsubasa como o novo capitão porque ele era o mais adequado. Muitos dias depois, a equipe Nankatsu embarcou no trem para Tóquio para participar do torneio nacional de futebol, e as líderes de torcida o seguiriam. Genzo ficou de longe, orando para que seus companheiros de equipe aguentassem até que ele retornasse. A equipe Nankatsu chegou a Tóquio após muitas horas de trem, e eles ficaram surpresos ao ver um par de gêmeos chutando uma bola de futebol para frente e para trás nos trilhos do trem. Acontece que esses gêmeos são os irmãos Takabana, chamados Masao e Kazuo do time Hanawa. Tsubasa vê que os dois irmãos trabalham muito bem juntos. As 48 equipes participantes do torneio nacional serão divididas em 8 grupos para jogar a rodada de qualificação do torneio, e Taro inesperadamente encontra Hikaru e seus antigos companheiros de equipe do time Furano no estádio. Ao mesmo tempo, Tsubasa também encontra Yaoi e Jun, que é o capitão do time Musashi. Outras equipes, incluindo o time Maiwa de Kojiro, também se reuniram em grande número neste local, e os organizadores chamaram os capitães de cada equipe para sortear os grupos. Mas, inesperadamente, o time Nankatsu enfrentará o time Meiwa na primeira partida da rodada de qualificação. Naquela noite, Tsubasa diz a Genzo que eles enfrentarão o time Maiwa na primeira partida, então Genzo fica muito bravo porque quer se vingar de Kojiro. Enquanto isso, Sunny e as líderes de torcida estão pegando carona para Tóquio para torcer pelo time Nankatsu. Elas tiveram sorte de conseguir uma carona de um gentil motorista de caminhão. Todos lotaram o estádio para assistir a partida entre Nankatsu e Maiwa porque ambas as equipes eram favoritas para vencer o campeonato, então acreditavam que esta poderia ser a verdadeira final. Nankatsu e Maiwa se enfrentaram em uma atmosfera muito tensa, mas esta partida acabou sendo um clássico entre Tsubasa e Kojiro. Genzo também assistia ansiosamente a partida de seus companheiros de equipe pela tela. Os membros de ambas as equipes estavam em suas posições no campo. O técnico Kira do Meiwa acreditava que Kojiro definitivamente esmagaria o Nankatsu. Assim que o árbitro apitou, Tsubasa driblou a bola para a metade do campo adversário, mas Kojiro correu direto para Tsubasa e fez um poderoso desarme para roubar a bola. Após aquela colisão, as pernas de ambos ficaram dormentes e incapazes de se mover. Os membros do Nankatsu aproveitaram a oportunidade para atacar, mas foram parados por um aluno da quarta série chamado Taishi. Taishi era o discípulo favorito de Kojiro, então ele tinha excelentes habilidades de controle de bola, mas Taishi estava prestes a driblar a bola passando por Taro, quando Taro usou o calcanhar para afastar a bola. Ao mesmo tempo, Sunny e as líderes de torcida chegaram ao estádio de Tóquio. Depois de pegar a bola, Taro a passou para Tsubasa, mas Tsubasa de repente correu em direção a Kojiro para desafiá-lo em vez de marcar. Kojiro pensou que Tsubasa era um idiota, mas Tsubasa usou o calcanhar para enganchar a bola sobre a cabeça de Kojiro, surpreendendo-o. Tsubasa cronometrou a bola para cair bem aos seus pés e então fez um chute para abrir o placar. O estádio inteiro aplaudiu ruidosamente após o gol espetacular de Tsubasa. Kojiro então percebeu que Tsubasa era um adversário extremamente difícil, ele então olhou para Tsubasa com um olhar como se quisesse devorá-lo vivo.
Imediatamente depois disso, Taro conduziu a bola para o ataque, enquanto Kojiro apenas se apoiava na trave. Mas assim que viu Tsubasa receber a bola, ele imediatamente avançou como um louco, e ele desarmou Tsubasa com tanta força que ele foi lançado ao ar. No entanto, o desarme de Kojiro não foi uma falta. Então ele imediatamente driblou para frente e Kojiro chutou um poderoso chute que atingiu o goleiro Uso no rosto e marcou. Uso ficou aterrorizado após o terrível chute de Kojiro. Mas o Nankatsu ainda tentou driblar para a frente para retaliar o Maiwa. Kojiro ordenou aos membros do Maiwa que avançassem continuamente e desarmassem Tsubasa violentamente. Mesmo quando não conseguiam parar Tsubasa, eles o chutavam na coxa. Venkatesu recebeu um tiro livre após a jogada suja do Maiwa, mas Kojiro bloqueou o tiro livre de Mamoru e passou a bola para Taishi. Taishi marcou com sucesso o segundo gol, com um chute de longa distância, para o horror de Uso. Acontece que Kojiro havia chutado Uso no rosto de propósito para fazê-lo ter medo da bola, e nessa situação ele não conseguia mais pegar a bola normalmente. O time Maiwa mais uma vez driblou a bola para atacar o Nankatsu quando o jogo recomeçou, e Kojiro recebeu a bola e mirou direto no rosto de Tsubasa. Mas Tsubasa usou todo o corpo para bloquear a bola e agiu como se não fosse nada demais. Após a performance de Tsubasa, Uso recuperou seu espírito de luta, e a partir de então, Uso conseguiu pegar a bola normalmente novamente, sem ter mais medo. Logo depois disso, Tsubasa e Taro driblaram a bola juntos para atacar o campo do Meiwa. A dupla de ouro do Nankatsu driblou facilmente a defesa adversária. Quando ele viu Taro passar a bola para Tsubasa, Kojiro imediatamente correu para bloquear seu chute, mas inesperadamente, em vez de chutar, ele passou a bola para o gol do time Maiwa para que Taro pudesse marcar o gol de empate bem antes do fim do primeiro tempo. A equipe Nankatsu estava extremamente feliz por ter conseguido empatar o placar em 2-2. Kojiro estava furioso após ser superado por Tsubasa e Taro. Ambas as equipes entraram em campo diante de dezenas de milhares de espectadores entusiasmados, e esse segundo tempo decidiria quem era o melhor, Tsubasa ou Kojiro. Assim que o segundo tempo começou, Taro e seus companheiros de equipe atacaram imediatamente, mas Kojiro de repente avançou para desarmar Taro sem cometer nenhuma falta. Mamoru correu para roubar a bola, mas foi imediatamente chutado no estômago por Kojiro. Kojiro driblou a bola perto do gol do Nankatsu e marcou com sucesso o terceiro gol. O Nankatsu então partiu imediatamente para o ataque, buscando uma revanche contra Kojiro, e tentaram passar a bola para Tsubasa para que ele pudesse marcar o gol de empate. Nankatsu e Meiwa continuaram a trocar chutes sem concessões. Então, ao final da partida, o placar estava 6-6, com os jogadores exaustos. Kojiro reconheceu Tsubasa como um adversário digno para ele neste torneio. Vendo que restava apenas pouco mais de um minuto, Kojiro disparou um chute de longa distância direto para o gol do Nankatsu, mas Tsubasa conseguiu acertar a bola, que desviou na trave. Kojiro correu para recuperar a bola, e então avançou em direção ao gol do Nankatsu, e Tsubasa bloqueou Kojiro para que ele não pudesse chutar. Todos no estádio estavam empolgados para assistir ao confronto entre Tsubasa e Kojiro. Mas Tsubasa aproveitou o erro de Kojiro e tirou a bola de seus pés. No entanto, Takeshi apareceu de repente no lugar certo e marcou um gol antes que o segundo tempo terminasse. Nankatsu perdeu para o Meiwa na primeira partida das eliminatórias com um placar de 7-6. Mas como Jun percebeu, foi um empate entre Tsubasa e Kojiro. Tsubasa ficou muito chateado após perder a primeira partida das eliminatórias nacionais. Contudo, se o Nankatsu vencesse os 4 jogos restantes nas eliminatórias, eles avançariam, pois cada grupo teria 2 equipes classificadas para a próxima fase. Então Tsubasa recuperou o ânimo e encorajou toda a equipe a tentar vencer as próximas 4 partidas. Enquanto isso, Furano e Musashi venceram seus primeiros jogos de forma esmagadora. Kojiro recebeu de repente uma oferta dos altos dirigentes da famosa Academia de Futebol Tohou. Após analisar as habilidades de Kojiro no futebol, a Academia Tohou quis convidá-lo para se juntar a eles, e também patrocinaria todas as mensalidades de Kojiro. No entanto, além de Kojiro, a Academia Tohou também considerava convidar Tsubasa. Então a Academia Tohou exigiu que Kojiro vencesse o campeonato deste torneio para receber uma bolsa de estudos deles. No dia seguinte, Nankatsu venceu 3 partidas consecutivas sem muita dificuldade, mas ao mesmo tempo, Hanawa, que estava no mesmo grupo que eles, empatou com o Meiwa. Assim, se Nankatsu empatasse com Hanawa, não conseguiria avançar para a próxima fase. A maioria da equipe Hanawa dependia da excelente coordenação dos gêmeos Takabana, então o técnico decidiu colocar Tsubasa e Taro para enfrentá-los. Naquela noite, a equipe Nankatsu se divertiu muito jogando guerra de travesseiros no quarto do hotel, e Tsubasa os encorajou a manter o ânimo e encarar a equipe Hanawa. Após o terceiro dia do torneio, a equipe Meiwa avançou para a próxima fase com 4 vitórias em 4 jogos. Enquanto isso, as equipes Furano e Musashi também haviam passado pelas eliminatórias. A partida final da fase de grupos entre Nankatsu e Hanawa estava prestes a começar.
Nankatsu tinha que vencer Hanawa nesta partida se quisesse avançar. Assim que o árbitro apitou, os irmãos Takabana driblaram a bola para abrir o placar. Os dois superaram facilmente os membros do Nankatsu com sua coordenação impecável. No entanto, os irmãos Takabana foram bloqueados por Tsubasa e Taro quando corriam em direção ao gol do Nankatsu. Aproveitando a abertura dos irmãos, Taro rapidamente roubou a bola deles. Tsubasa pegou a bola e a passou para Mamoru. E o trio de atacantes do Shutetsu driblou junto, avançando profundamente no campo adversário. Mas eles não conseguiam passar pela defesa sólida de Hanawa. No entanto, quando viu Tsubasa se aproximando, Hajime usou o calcanhar para passar a bola de volta para ele, e Tsubasa disparou um chute para marcar antes que os irmãos Takabana ficassem indefesos. Os irmãos Takabana sentiram que Tsubasa era realmente um jogador com grandes habilidades, e sua estratégia de ataque coordenada era constantemente quebrada pela dupla de Tsubasa e Taro. No entanto, Hanawa também se esforçou ao máximo para resistir aos ataques do Nankatsu, então, ao final do primeiro tempo, o Nankatsu ainda não havia conseguido marcar outro gol. O primeiro tempo terminou com o placar de 1-0 a favor do Nankatsu, e o Nankatsu continuaria a usar Tsubasa e Taro para deter os irmãos Takabana. Enquanto isso, os irmãos Takabana decidiram usar suas técnicas especiais para empatar o placar no segundo tempo. Imediatamente depois, ambas as equipes continuaram a jogar o segundo tempo, mas desta vez Kazu correu direto para o gol do Nankatsu em vez de coordenar com Masao. Quando viu Masao passar a bola para Kazu na frente do gol, Tsubasa e seus companheiros de equipe o marcaram imediatamente de perto. Mas inesperadamente, Kazu pisou na trave como apoio e saltou no ar. Kazu cabeceou a bola de volta para Masao para que ele pudesse marcar o gol de empate. No entanto, Kazu caiu sobre um defensor do Nankatsu chamado Nisio. Nisio ficou gravemente ferido, então o técnico teve que deixar Ryu substituí-lo. Ryu transmitiu as palavras do técnico a Tsubasa e Taro para se juntarem ao ataque, pois se empatassem esta partida com Hanawa, não conseguiriam avançar para a próxima fase. Os irmãos Takabana ficaram surpresos ao ver Tsubasa e Taro avançando para atacar assim que a partida recomeçou. Tsubasa encontrou uma abertura para chutar, mas infelizmente a bola atingiu um jogador adversário. Os irmãos Takabana receberam a bola e avançaram para marcar outro gol. Eles usaram o mesmo truque de salto de antes, mas desta vez ambos pularam ao mesmo tempo para fazer Yuzo não saber quem chutaria. Yuzo adivinhou o chutador corretamente e conseguiu socar a bola para fora. Mas Ryu, de forma imprudente, correu e acidentalmente chutou a bola para o próprio gol. Enquanto a equipe Hanawa estava feliz, os membros do Nankatsu culparam Ryu. Taro informou à equipe que ele se transferiria de escola após o término do torneio. Embora Taro já tivesse se transferido muitas vezes, ele nunca havia participado do torneio nacional, então todos estavam determinados a vencer o campeonato como uma lembrança antes de sua partida. Como o placar estava agora 2-1 a favor de Hanawa, Nankatsu teria que marcar mais 2 gols se não quisesse ir para casa mais cedo. Nankatsu continuou a atacar para marcar com empate, mas não foi fácil porque a defesa de Hanawa era muito sólida. Os membros do Hanawa pegaram a bola e a passaram para os irmãos Takabana, mas Ryu inesperadamente roubou a bola antes que ela os alcançasse. Ryu estava se sentindo muito culpado depois de marcar acidentalmente um gol contra e ele fez um longo passe na frente do gol adversário para Taro marcar. Após o último gol, Nankatsu empatou o placar com Hanawa em 2-2, e só precisava marcar mais um gol para garantir uma vaga na próxima fase. Então a equipe Nankatsu inundou o campo do Hanawa e atacou continuamente como uma tempestade. No entanto, os irmãos Takabana de repente voltaram para a defesa da equipe para dar apoio, e a equipe Hanawa agora se concentrava na defesa, pois um empate os levaria à próxima fase. Tsubasa estava sendo marcado de perto, e restava apenas 1 minuto. Mas depois de pensar por um tempo, Tsubasa de repente disse a Taro para chutar a bola para o alto. Tsubasa então chutou a trave e voou para o céu como os irmãos Takabana, e ele fez um voleio para marcar um gol bem antes do fim da rodada de qualificação. A equipe Nankatsu estava comemorando alegremente após conquistar a vaga para a próxima fase. Embora estivessem tristes, os irmãos Takabana e a equipe Hanawa ainda esperavam que o Nankatsu vencesse o campeonato em vez deles. Todas as 16 equipes haviam avançado para a próxima fase do torneio. Hikaru, da equipe Furano, foi ver Taro para parabenizar o Nankatsu pela vitória. No entanto, Hikaru acidentalmente esbarrou em Kojiro e levou um tapa no rosto. Hikaru estava prestes a revidar o golpe em Kojiro, mas felizmente Tsubasa e todos os outros intervieram para impedi-lo. Genzo ligou para parabenizar o Nankatsu pelo sucesso em avançar para a próxima fase, e a perna de Genzo estava muito melhor, então ele estava determinado a vir para as finais. Furano e Musashi chegaram às semifinais com vitórias esmagadoras sobre seus adversários. Kojiro superou Tsubasa para se tornar o artilheiro atual. Enquanto isso, Nankatsu enfrentava Naniwa na primeira partida da próxima fase. Naniwa tinha um grande goleiro chamado Taichai, que nunca havia sofrido um gol desde o início do torneio. No entanto, para Tsubasa, Genzo sempre foi o melhor goleiro, e Tsubasa marcou com sucesso um gol contra Taichai para confirmar isso.
Taichai tentou usar seu movimento de esmagamento corporal para bloquear Tsubasa, mas Tsubasa e seus companheiros ainda chutaram a bola para a rede do Naniwa, deixando Taichai indefeso. Sabendo que sua equipe não conseguiria vencer o Nankatsu, Taichai tentou esmagar as pernas de Tsubasa, mas Tsubasa desviou e marcou o gol da vitória. Nankatsu obteve uma vitória esmagadora sobre Naniwa, com um placar final de 5-1. Jun estava agora ansioso para competir com Tsubasa na partida entre Nankatsu e Musashi. Os membros do Musashi foram selecionados entre mais de 1000 jogadores, sem mencionar que Jun era um jogador genial, frequentemente referido como o jovem nobre do campo. O Musashi era tão forte que conseguiu avançar para a próxima fase, mesmo com Jun tendo ficado no banco desde o início do torneio. Então Katsu previu que ele definitivamente jogaria na partida da semifinal contra eles. Logo depois, Yayoi de repente foi ver Tsubasa para conversar, e Sanae acidentalmente viu os dois e ficou com ciúmes. Acontece que Yayoi foi ver Tsubasa para pedir-lhe que deixasse Jun vencer a próxima partida da semifinal, pois Jun tinha uma condição cardíaca, e o jogo entre Nankatsu e Musashi poderia ser a última partida da vida de Jun. No entanto, Tsubasa recusou, pois precisava vencer este torneio para ir ao Brasil. Jun também ficaria mais feliz se jogasse o seu melhor. Naquela tarde, Yayoi escondeu de Jun o fato de ter contado a Tsubasa sobre sua condição cardíaca, e Jun sempre admirou o estilo de jogo livre de Tsubasa em campo, então ele realmente queria competir com Tsubasa na última partida de sua vida. O técnico Kira estava preocupado que, independentemente de Nankatsu ou Musashi chegarem às finais, o Meiwa teria dificuldade em vencer. Então ele chamou de volta um ex-membro do Meiwa com uma aparência muito perigosa. Na manhã seguinte, a partida da semifinal entre Meiwa e Furano começou para decidir quem chegaria às finais. Hikaru estava determinado a vencer esta partida para se vingar do tapa de Kojiro. Assim que o jogo começou, Kojiro driblou a bola e enfrentou Hikaru. Hikaru também era um jogador habilidoso, então não foi fácil para Kojiro driblar por ele. Kojiro estava prestes a passar a bola para seu companheiro de equipe, quando Hikaru rapidamente roubou a bola, mas Kojiro perseguiu a equipe Furano e o desarmou para recuperar a bola. Kojiro então avançou loucamente direto para o gol do Furano e ele chutou com determinação para marcar o primeiro gol. Hikaru encorajou seus companheiros de equipe e os direcionou a avançar para marcar o gol de empate. Taro disse que a equipe Furano frequentemente treinava na neve, então seu espírito era muito forte. Quando viu Hikaru se aproximando do gol do Meiwa, Kojiro imediatamente recuou para defender. Kojiro fez um desarme que atingiu a perna de Hikaru e o fez cair no chão, mas descobriu-se que Hikaru havia intencionalmente deixado Kojiro cometer a falta e recebeu um cartão amarelo do árbitro. O Furano recebeu um pênalti depois que Kojiro cometeu falta na área. Hikaru marcou facilmente contra o Meiwa para empatar. Nos últimos minutos do primeiro tempo, Kojiro não ousou mais cometer faltas, pois outro cartão amarelo o teria expulsado do campo. Por ter que trabalhar e jogar futebol ao mesmo tempo, sua saúde não estava muito boa. Assim que o segundo tempo começou, Kojiro imediatamente avançou para atacar, mas como Hikaru estava marcando muito de perto, Kojiro teve que deixar Takeshi driblar a bola para frente. Assim que Kojiro se aproximou do gol do Furano, Takeshi passou a bola para ele marcar. As duas equipes então continuaram a lutar ferozmente em uma batalha intensa, e Hikaru foi infelizmente desarmado por um jogador do Meiwa, ferindo-o. O Furano recebeu um pênalti e então marcou com sucesso o empate com o Meiwa. Imediatamente depois, o Furano continuou a atacar o campo do Meiwa como uma tempestade, e um jogador do Meiwa acidentalmente deixou a bola tocar sua mão bem na área de pênalti, então o Furano recebeu outro pênalti para o choque de Kojiro. Diante dessa situação, a equipe Furano quase tinha uma vitória garantida, mas o goleiro chamado Ken, que o técnico Kira acabara de chamar de volta, de repente substituiu o goleiro atual. Ken estava afastado da equipe Meiwa há muito tempo após um acidente de trânsito, e Hikaru estava determinado a marcar neste pênalti não importando quem fosse o goleiro. Mas o pênalti de Hikaru no canto foi facilmente defendido por Ken. Imediatamente depois, Ken lançou a bola para Kojiro para que ele pudesse atacar o campo da equipe Furano, e a equipe Furano tentou parar Kojiro, mas ele ainda conseguiu marcar antes que a partida terminasse. No entanto, enquanto a equipe Meiwa celebrava, Kojiro de repente desabou de exaustão, e Hikaru teve uma visão diferente de Kojiro após ver seu espírito indomável. Logo após o término da partida Meiwa contra Furano, veio a partida Nankatsu contra Musashi. Todos estavam ansiosos por uma partida de alto nível entre Tsubasa e Jun. Assim que o jogo começou, Jun imediatamente direcionou os membros da equipe Musashi para atacar, e a equipe Musashi conseguiu levar a bola perto do gol graças às suas instruções. Mas felizmente, Yuzo defendeu com sucesso o ataque deles. Imediatamente depois, a equipe Nankatsu contra-atacou driblando a bola pela lateral e passando-a para Tsubasa no meio, mas, inesperadamente, Jun conseguiu interceptar o passe antes que Tsubasa pudesse chutar. E este foi o primeiro encontro entre os dois.
Jun facilmente driblou os membros do Nankatsu e seguiu direto para o gol, mas Tsubasa conseguiu afastar a bola assim que Jun estava prestes a fazer um chute de longa distância. Enquanto isso, os pais de Jun acabavam de chegar ao estádio para assistir ao filho jogar. Roberto sentiu que a técnica de Tsubasa havia melhorado muito desde o início da temporada, mas ele ainda não tinha certeza se Tsubasa poderia competir com um jovem talento como Jun. Os pais de Jun estavam extremamente preocupados com a condição cardíaca de seu filho quando ele jogava futebol, mas não conseguiam conter o amor e o desejo de seu filho pelo futebol. Durante uma disputa de bola, Tsubasa acidentalmente esbarrou em Jun, fazendo com que Jun tivesse um ataque cardíaco. Tsubasa então perdeu deliberadamente a oportunidade de marcar porque estava preocupado com o ataque cardíaco de Jun. No entanto, Jun pensou que Tsubasa o estava subestimando, então ele pegou a bola e avançou para atacar, e depois de passar pelos membros do Nankatsu com suas excelentes habilidades, Jun imediatamente marcou um gol extremamente bonito no ar. Tsubasa e todos os outros ficaram maravilhados com o controle de bola de Jun. Assim que a partida recomeçou, Nankatsu imediatamente atacou o campo da equipe adversária. A equipe Musashi marcou Tsubasa muito de perto para que ele não pudesse receber a bola de seus companheiros, mas Tsubasa ainda conseguiu se livrar da defesa adversária e avançou para fazer um voleio e marcar. Jun sentiu-se sortudo por Tsubasa ser seu último adversário. Depois de um tempo de luta, o placar entre as duas equipes ainda estava empatado, então Jun decidiu usar uma tática secreta para lidar com Tsubasa. Imediatamente depois, Tsubasa correu direto para o gol do Musashi sem que ninguém o seguisse. Assim que recebeu a bola de Taro, Tsubasa imediatamente chutou para a rede do Musashi, mas o árbitro de repente apitou porque ele estava em impedimento. Acontece que a equipe Musashi havia deliberadamente montado uma armadilha de impedimento para impedir Tsubasa de atacar, e Jun sinalizou para toda a equipe contra-atacar quando o Nankatsu estava confuso. Jun marcou um voleio para retaliar o gol anterior de Tsubasa. O Musashi liderava o Nankatsu com um placar de 2-1, bem no final do primeiro tempo. Assim que o segundo tempo começou, o espírito de luta de Tsubasa de repente desmoronou porque ele se sentiu inferior a Jun, tanto na técnica de jogo quanto na capacidade de liderança. Jun apenas trouxe a bola para desafiar, mas Tsubasa estava com medo de deixá-lo driblar. Então Jun facilmente chutou a bola para a rede da equipe Nankatsu para aumentar o placar do Musashi para 3-1. No entanto, Genzo apareceu de repente nas arquibancadas e tentou animar Tsubasa. Ao mesmo tempo, Roberto e Sanai também estavam encorajando Tsubasa para que ele pudesse continuar jogando novamente. Genzo acreditava que não havia atacante melhor que Tsubasa no mundo. Enquanto Taro aconselhava Tsubasa a continuar jogando para não decepcionar seus companheiros de equipe, Tsubasa finalmente recuperou seu espírito após ouvir o encorajamento de seu amigo. Tsubasa estava determinado a empatar para o Nankatsu. Jun também ficou muito feliz que sua última partida não terminou de forma chata. Imediatamente depois, Tsubasa estava cheio de energia, conduzindo a bola para atacar o campo da equipe Musashi. E embora estivesse chovendo forte, Tsubasa ainda conseguiu driblar a bola com extrema graça. Assim que ele correu perto do gol, Jun imediatamente correu para desarmar a bola, fazendo-o cair, então os outros membros da equipe Nankatsu correram para ajudá-lo a recuperar a bola. Vendo o Nankatsu prestes a passar a bola de volta para Tsubasa, o Musashi correu para o alto para armar uma armadilha, mas Tsubasa se antecipou a eles para receber a bola de seu companheiro sem cometer falta, e ele quebrou a armadilha deles e marcou com um voleio. Nankatsu ficou muito feliz ao ver seu principal atacante revivido, e Jun percebeu que a armadilha de impedimento não era mais eficaz contra Tsubasa. A partida então continuou com o pontapé inicial do Musashi, mas Jun de repente teve um ataque cardíaco, então ele teve que deixar seu companheiro de equipe ficar com a bola. Enquanto isso, Kojiro estava deitado na enfermaria devido a muita pressão de uma vez, mas, segundo o técnico Kira, ele se recuperaria antes da final. Jun ainda tentou driblar para frente, apesar do ataque cardíaco que poderia matá-lo a qualquer momento, mas Tsubasa bloqueou Jun e usou toda a sua força para roubar a bola dele. O Musashi estava em pânico e perseguindo Tsubasa quando o viu correndo em direção ao gol deles. Então Tsubasa aproveitou a água escorregadia no campo para deslizar até o gol do Musashi e então chutou a bola para marcar. O ataque cardíaco de Jun ainda não havia terminado, mas ele ainda queria competir com Tsubasa até o final da partida, mesmo que isso significasse a morte. Tsubasa também lutaria com todas as suas forças para realizar o último desejo de Jun. Quando a partida recomeçou, Jun só podia assistir Tsubasa e a equipe Nankatsu atacarem o campo de sua equipe com a bola por causa de seu ataque cardíaco. Mas os membros da equipe Musashi se esforçaram ao máximo para defender para não decepcionar Jun. Depois de recuperar a bola, um membro da equipe Musashi imediatamente a passou para Jun, e ele driblou direto para o gol do Nankatsu apesar de seu coração doer. Taro aproveitou a água escorregadia para deslizar em direção a Jun, mas ele desviou do desarme, e Tsubasa também correu de volta para afastar a bola para o alto para que Jun não pudesse marcar. Mas Jun ainda conseguiu chutar para marcar antes que Tsubasa ficasse indefeso. A equipe Musashi agora liderava com um placar de 4-3. E Jun estava muito feliz porque sua equipe ainda estava vencendo após a luta de agora. Jun teve que recuar para se apoiar na trave para descansar, enquanto restavam apenas 2 minutos na partida.
A equipe Nankatsu continuou a lançar um forte ataque no campo da equipe Musashi. Mas a equipe Musashi se concentrou apenas em Tsubasa porque ele era o principal atacante do Nankatsu. Os 3 atacantes do Shoutetsu tentaram romper a defesa do Musashi, mas não foi fácil, então o ponta Hajime teve que passar a bola para Taro. Taro então driblou a defesa do Musashi e mirou direto no gol para chutar, mas infelizmente o goleiro deles conseguiu afastar a bola. Nessa fase do jogo, assim que Tsubasa deslizou para roubar a bola, a equipe do Musashi imediatamente o cercou com muita força, mas Tsubasa, com um toque sutil, lançou a bola para o alto e saltou atrás dela, pegando todos de surpresa. E ele chutou a bola do canto direito do campo em direção ao gol do Musashi para Taro cabecear e empatar. A partida então entrou nos minutos finais do tempo de acréscimo, então Tsubasa estava determinado a usar toda a sua força para marcar outro gol, e ele driblou a bola freneticamente e desferiu um chute potente no gol do Musashi, deixando Jun completamente sem reação. O árbitro apitou o fim da partida e anunciou que o Nankatsu havia vencido com um placar de 5-4. Jun, por sua vez, sentiu-se extremamente satisfeito após ter uma grande partida contra Tsubasa. Mas Tsubasa acredita que, se Jun não tivesse uma condição cardíaca, o Nankatsu não teria vencido, e Jun promete que voltará ao futebol se sua condição cardíaca for curada. Enquanto trabalhava na C, o pai de Tsubasa também soube que a equipe de seu filho havia chegado às finais, mas, devido ao seu trabalho, ele só podia torcer por ele de longe. O treinador elogia o grande espírito de luta dos membros do Nankatsu e Genzo retornará para as finais contra o Maiwa. Mas essa também foi a última partida que todos jogaram uns contra os outros, pois Taro estava se transferindo de escola e Tsubasa estava indo para o Brasil. Na manhã seguinte, o estádio estava lotado de espectadores para assistir a partida final entre Nankatsu e Maiwa. O pai de Taro também veio assistir a sua última partida com o Nankatsu, e Tsubasa estava determinado a vencer este jogo para ir ao Brasil com Roberto. Kojiro e a equipe do Maiwa também entraram em campo com um espírito muito forte e aguerrido. E após um dia de descanso, Kojiro estava de volta, feroz como um tigre. Os oficiais da academia de futebol Torro também estavam assistindo a esta partida final, e Kojiro estava determinado a vencer para conseguir uma bolsa de estudos na academia Torro, oferecida por eles. Mas desta vez, ele não conseguiria vencer o Nankatsu facilmente, pois Genzo havia retornado. No entanto, Ken, da equipe do Maiwa, também se mostrou um goleiro muito habilidoso, e a grande batalha entre Nankatsu e Maiwa havia de fato começado oficialmente. Assim que o pontapé inicial terminou, Kojiro lançou um ataque na metade do campo do Nankatsu e Tsubasa correu para bloquear Kojiro, mas foi atingido com um chute forte no estômago por ele. No entanto, Tsubasa ainda tentou se levantar e usou o ângulo do pé para chutar a bola de volta para Taro. E quando Tsubasa correu para o gol do Maiwa, Taro imediatamente passou a bola de volta para ele. Mas o chute de Tsubasa no canto esquerdo do gol foi facilmente defendido por Ken. Ken não ia deixar Tsubasa marcar e lançou a bola para seus companheiros contra-atacarem, mas Ryu, de forma inesperada, roubou a bola antes que ela chegasse a Kojiro e a passou para Hajime. Taro então pegou a bola e correu para frente para passá-la a Tsubasa, e Tsubasa passou a bola para a frente do gol para Mamoru cabecear, mas Ken agarrou a bola a tempo. Ken imediatamente chutou uma bola potente direto para Kojiro, e Kojiro e Taichi se combinaram para enviar a bola para o gol do Nankatsu. Mas Kojiro estava prestes a chutar a bola quando Genzo de repente a bloqueou, fazendo com que Kojiro caísse no chão. Ninguém esperava que Genzo bloqueasse o chute de Kojiro com tanta facilidade. Após receber a bola de Genzo, Tsubasa imediatamente correu para o campo da equipe do Maiwa para atacar, mas Tsubasa fingiu chutar e então usou o calcanhar para passar a bola para Taro. No entanto, Ken ainda conseguiu esticar as pernas a tempo de desviar a bola, e Tsubasa chutou novamente, mas Ken ainda conseguiu ganhar impulso e agarrar a bola. Todos em campo não conseguiam acreditar nos terríveis reflexos de Ken, e descobriu-se que ele praticava karatê desde a primeira série, e era por isso que ele tinha tais reflexos. Kojiro mais uma vez atacou o gol da equipe do Nankatsu, mas ele ainda não conseguia vencer Genzo. Kojiro sabia que Tsubasa não conseguia chutar para a rede de Genzo de fora da área de pênalti, então ele estava determinado a fazê-lo, para mostrar que era melhor do que Tsubasa. O Nankatsu então lançou outro ataque contra a equipe adversária, mas eles ainda não conseguiram romper a sólida defesa de Ken, que protegia o gol. Tsubasa estava prestes a volear para a rede do Maiwa, quando Kojiro de repente saltou para detê-lo, e ambos caíram no chão. Mas ele se levantou abruptamente ao ver Taro correndo em sua direção, e então ele combinou seu chute com o de Taro. E como ambos chutaram ao mesmo tempo, a bola voou de forma bastante errática, tornando Ken incapaz de agarrá-la. O Nankatsu estava muito animado após a grande coordenação entre Tsubasa e Taro. Enquanto Ken não conseguia acreditar que havia sido derrotado pela dupla de ouro do Nankatsu, Kojiro estava determinado a chutar para a rede do Nankatsu para empatar o placar. Kojiro então driblou para frente para atacar e rompeu a defesa do Nankatsu. Ele disparou um chute como uma bala de fora da área de pênalti, mas Genzo o agarrou facilmente. Kojiro continuou chutando de fora da área de pênalti, mas todos os seus chutes foram defendidos por Genzo.
Em todas as partidas, Genzo nunca havia sofrido um gol de fora da área de pênalti. O primeiro tempo terminou com o placar de 1-0 a favor do Nankatsu, e Kojiro estava se sentindo muito deprimido, após ter seus chutes defendidos por Genzo dezenas de vezes. No entanto, Takeshi pensou que os chutes constantes de Kojiro de fora da área de pênalti eram um erro completo, porque o estilo de jogo de Kojiro era vencer independentemente de qualquer coisa. Depois de ouvir isso de seu júnior, Kojiro também percebeu seu erro. Imediatamente depois disso, ambas as equipes continuaram a entrar em campo para o segundo tempo, e Kojiro disse à equipe do Maiwa para jogar com o mesmo estilo violento que sempre faziam. Os membros do Maiwa estavam mergulhando freneticamente em direção a Tsubasa e Taro para roubar a bola, e nessa situação, os dois não conseguiam se mover nem um pouco. Tsubasa tinha acabado de pegar a bola e saltado alto para evitá-lo quando Kojiro de repente avançou para roubar a bola. E Kojiro driblou direto para o gol do Nankatsu com o ímpeto de um monstro. Mas em vez de chutar de longe, ele passou a bola por trás de Takeshi e correu direto para a área de pênalti. Takeshi passou a bola pela defesa do Nankatsu para Kojiro, e Genzo teve que correr e usar todo o seu corpo para bloquear o chute perigoso de Kojiro. Inesperadamente, o chute de Kojiro foi tão poderoso que empurrou Genzo para dentro da rede, mas Genzo ainda milagrosamente manteve a bola fora da linha de gol. Kojiro ficou surpreso ao ver sua família e vizinhos também vindo torcer por ele, então ele ficou ainda mais determinado a marcar um gol para não decepcionar a todos. A lesão na perna de Genzo havia voltado após bloquear o terrível chute de Kojiro, então Tsubasa queria marcar outro gol para aliviar a pressão sobre ele. Tsubasa e Taro se separaram para evitar o desarme do Maiwa. Como de costume, Taro driblou a bola pela lateral para que Tsubasa marcasse, e Takeshi, de forma inesperada, fez um desarme potente que atingiu a perna de Taro logo após ele passar a bola. Quando viu Tsubasa correndo em direção à trave do gol, Ken rapidamente se virou para a outra trave, e ambos usaram seus impulsos para saltar e disputar a bola no ar, mas Ken conseguiu agarrar a bola com sucesso, e Tsubasa se machucou ao cair. Ken imediatamente passou a bola para Kojiro enquanto Tsubasa e Taro ainda não conseguiam se levantar. Agora Kojiro percebeu que não conseguiria vencer contando apenas consigo mesmo, então ele passou a bola para seus outros companheiros de equipe para atacarem juntos. Quando recebeu a bola, Takeshi imediatamente a conduziu pela lateral e a passou para Kojiro. Kojiro pensou em sua família e usou toda a sua força para chutar a bola com grande potência, mas Genzo ainda conseguiu usar uma mão para afastar a bola. No entanto, Kojiro cabeceou a bola pouco antes de ser afastada pela defesa do Nankatsu, e Kojiro finalmente marcou um gol passando pelo goleiro Genzo. Tsubasa ainda conseguiu continuar jogando, mas a perna de Taro foi gravemente lesionada pelo desarme de Takeshi por trás. Então o Nankatsu teve que jogar com 10 homens até que Taro terminasse seu tratamento. Assim que a partida recomeçou, a equipe do Nankatsu imediatamente passou a bola para Tsubasa atacar, mas ele também tinha uma leve lesão na perna, então não conseguia driblar muito bem. Kojiro então conseguiu roubar a bola facilmente dos pés de Tsubasa em uma disputa. O Nankatsu estava em uma situação difícil naquele momento, pois ambos os seus principais atacantes estavam lesionados, sem mencionar que a antiga lesão de Genzo havia reaparecido, fazendo-o perder o equilíbrio de tempos em tempos. No entanto, Ryu encorajou os membros restantes a tentar defender, e eles se uniram para deter os ataques tempestuosos da equipe adversária. Enquanto isso, no hospital, Jun também estava torcendo pelo Nankatsu, e os membros do Nankatsu seguraram o gol até que Taro retornasse para jogar. Tsubasa de repente percebeu que o Maiwa estava muito focado em atacar e se esqueceu de defender. Taro ainda estava tentando jogar porque sua lesão não havia cicatrizado completamente. Assim que entrou em campo, Taro imediatamente marcou Takeshi de perto para impedi-lo de passar a bola para Kojiro. Takeshi coordenou com seus companheiros para driblar Taro e passá-la para Kojiro, que saltou para fazer um cabeceio, mas Genzo afastou a bola. Taro pegou a bola e chutou para Tsubasa com toda a sua força, usando sua perna lesionada. Tsubasa driblou direto para o gol do Maiwa, para a grande preocupação de Ken, pois a defesa deles estava agora completamente vazia. Taichi recuou para bloquear Tsubasa, mas Tsubasa ainda conseguiu chutar. No entanto, Ken chutou a bola, pegando Tsubasa de surpresa. As duas equipes lutaram ferozmente pela posse da bola, e o Maiwa conseguiu recuperá-la, passando-a rapidamente para Kojiro. Taro já foi famoso no Maiwa por suas excelentes habilidades de drible, mas Kojiro desprezava a técnica de Taro, pois Kojiro só precisava de força para vencer. No entanto, agora que Kojiro enfrentava Taro, ele inesperadamente usou a técnica em vez da força. Depois de driblar Taro, Kojiro imediatamente desferiu um chute potente para marcar, deixando Genzo completamente sem chances de defesa. Kojiro então fez um gesto provocador após ajudar a equipe do Maiwa a assumir uma vantagem de 2-1, e com apenas 4 minutos restantes na partida, Tsubasa e seus companheiros acreditavam que ainda tinham uma chance de empatar o placar antes que o tempo se esgotasse. Kojiro disse aos membros para tentar proteger este placar até o final da partida, e assim que o jogo recomeçou, Kojiro instruiu seus companheiros a marcar Tsubasa de perto. Então o quarteto do Shutetsu e Taro tiveram que apoiá-lo para levar a bola perto do gol do Maiwa.
Depois de um tempo de tentativas, todos conseguiram levar a bola perto do gol do Maiwa para Tsubasa, e Tsubasa imediatamente saltou para fazer um voleio. No entanto, Ken usou uma mão para bloquear o chute de Tsubasa e rapidamente chutou a bola voando para o campo do Nankatsu em direção a Kojiro. Mas Genzo correu um risco e avançou para roubar a bola antes que todos ficassem surpresos. Genzo driblou a bola e então lançou um chute com força total em direção ao gol do Maiwa, e Ken estava prestes a virar para a esquerda para agarrar a bola quando Taru de repente saltou e a cabeceou para o canto direito do gol. No entanto, a bola voou para fora, então Tsubasa também correu para mudar a direção da bola, e ele deu um salto mortal na frente da bola e a chutou para a rede. A equipe do Nankatsu conseguiu empatar o jogo em 2-2 pouco antes do final da partida, enquanto Kojiro e a equipe do Maiwa estavam extremamente irritados por terem deixado a vitória escapar. O árbitro apitou o fim do segundo tempo. Com o placar ainda empatado, eles teriam que jogar 2 períodos extras para decidir quem seria o campeão. As duas equipes foram enviadas para descansar por 10 minutos antes que o primeiro período extra começasse. E Tsubasa e seus amigos aproveitaram a oportunidade para enfaixar suas feridas. Então, uma chuva fresca de repente caiu, o que ajudou a dissipar a fadiga dos jogadores. A equipe do Nankatsu tinha energia suficiente para terminar a partida. Genzo sugeriu que ele e todos os outros tentariam defender enquanto Tsubasa e Taro descansavam pelo resto do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, a dupla de ouro contra-atacaria com força total e determinação. O primeiro tempo extra começou com o Maiwa sacando e Kojiro e seus companheiros rapidamente levaram a bola para o gol do Nankatsu. Mas quando ele chutou a bola, Genzo a agarrou facilmente. Kojiro então continuou a atacar e teve um confronto com as defesas do Nankatsu, mas Shingo e outros 2 defensores trabalharam juntos para bloquear Kojiro. A defesa apertada do Nankatsu tornou impossível para o Maiwa romper. Quando Ken viu que Tsubasa e Taro não se moviam de forma alguma, ele descobriu a estratégia de Genzo. Então Ken também avançou para apoiar seus companheiros na tentativa de romper a defesa do Nankatsu. Ken usou toda a sua força para chutar um potente arremate em direção ao gol do Nankatsu, mas Genzo ainda o agarrou. O Nankatsu defendeu com sucesso seu gol até o final do primeiro tempo. Tsubasa e Taro estavam agora cheios de energia após o merecido descanso. O segundo tempo da prorrogação tinha acabado de começar quando Tsubasa driblou a equipe adversária com grande elegância. A dupla de ouro do Nankatsu coordenou-se para avançar com a bola, mas Taro de repente perdeu o equilíbrio devido à sua lesão, dando a Kojiro a chance de roubar a bola. Kojiro e a equipe do Maiwa rapidamente lançaram um grande ataque no campo do Nankatsu, e Kojiro disparou um chute com força total em direção ao gol, mas Tsubasa rapidamente recuou para bloqueá-lo. Imediatamente depois disso, Tsubasa e Taro mais uma vez avançaram com a bola, e seus passes foram tão bem coordenados que o defensor do Maiwa não conseguiu tocar na bola. Quando chegaram ao gol do Maiwa, Taro chutou, mas Ken usou a mão para afastar a bola. No entanto, Ryo pegou a bola e a passou de volta para o gol, para a dupla do Nankatsu. Kojiro também recuou para defender e saltou para disputar a bola com Taro, mas nenhum dos dois conseguiu tocar na bola. Então Tsubasa teve a chance de saltar e volear, e ele chutou para a rede da equipe do Maiwa, deixando Ken completamente sem reação. O Nankatsu estava agora liderando o Maiwa por 3-2. Kojiro ainda estava determinado a recuperar o último gol, pois o tempo de jogo ainda não havia terminado. Após esta partida, Kojiro compreendeu a alegria do futebol através de Tsubasa e Taro, pois ele sempre havia se concentrado em jogar futebol para ajudar sua família a escapar da pobreza. A equipe do Maiwa correu para o campo do Nankatsu com a esperança de empatar o placar antes do fim do tempo, mas Genzo e a defesa do Nankatsu eram muito sólidas, então não foi fácil para eles marcarem. Como não havia muito tempo restante, Ken também se juntou ao ataque. Kojiro aproveitou a perna lesionada de Genzo e disparou um chute de longa distância em direção ao gol. Genzo ainda conseguiu bloquear o chute de Kojiro, apesar de sua perna dolorida, mas Ken de repente saltou na frente da bola e a chutou. No entanto, Taro avançou como um jato para bloquear o chute, e Kumepitsuasabisis, infelizmente, bateu a cabeça na trave do gol. O Nankatsu havia depositado todas as suas esperanças em Tsubasa nos últimos segundos, e ele correspondeu às expectativas de todos, driblando a bola direto para o gol do Maiwa. Kojiro esperou por Tsubasa na frente do gol e o enfrentou pela última vez, mas Tsubasa afastou Kojiro e correu direto para o gol do Maiwa. Ken saltou para agarrar a bola, mas, inesperadamente, Tsubasa enganchou a bola por cima de Ken, e quando não havia ninguém à frente, Tsubasa desferiu um chute que rasgou a rede do gol do Maiwa. Assim que o apito final soou, o Nankatsu se tornou o campeão e os membros da equipe do Maiwa derramaram lágrimas de ressentimento por terem perdido para o Nankatsu. Kojiro veio para parabenizá-lo e admitiu que Tsubasa e Taro eram realmente excelentes, e os membros do Maiwa também seguiram Kojiro para parabenizar o Nankatsu. A plateia também ficou feliz em ver o Nankatsu conquistar o campeonato, mas Roberto partiu secretamente porque não conseguiu cumprir sua promessa de levar Tsubasa para o Brasil.